Cinema, filme, ser do bem. E aí, coleguinhas, estamos de volta aqui, né? Mais uma semana, mais um estudo sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já vamos falar do tema 13, que trata de tá virado num bicho. E esse estudo, não é? É um estudo espírita que nós vamos falar um pouco sobre a plasticidade do nosso perispírito. Como é que o nosso perispírito ele pode se moldar, tá bom? Então ouçam aí. O hipnotizador não pode moldar o perispírito da sua vítima, mas ele sabe como movimentar os dispositivos mentais. Assim, o espírito, manipulado com perícia, acaba por aceitar as sugestões e promover, no seu corpo perispiritual, as deformações e condicionamentos. Hermínio C. Miranda, em um livro Diálogo com as Sombras. Todos nós, e alguns estão até careca, de saber que nós somos reflexo daquilo que nós pensamos, do que nós sintonizamos na vida, não é? Nós somos que nem um rádio sintonizado. Então, conforme a nossa vibração, não é? A gente sintoniza com determinados irmãos ou determinadas entidades, né? Encarnados ou desencarnados. No nosso perispírito, que nós já estudamos lá no curso, né, da mediunidade, da apostila da FEB, ficam guardadas, né, nele todas as nossas experiências dessa vida quanto de vidas passadas, tá? Inclusive, né, os nossos sentimentos de culpa. Vamos prestar atenção que esses sentimentos de culpa que nós vimos trazendo de encarnação em encarnação, ele pode nos libertar, não é? Nos auxiliando a nossa reparação, porque aí nós percebemos o erro e através do remorso, não é? Saudável, nós vamos buscar reparar aqueles erros, ou mesmo esse sentimento de culpa, quando nós não nos perdoamos e passamos a ter uma ideia fixa sobre aquilo, né? Ele pode nos aprisionar. E a partir do momento que ele nos aprisiona e que nós nos revelamos culpados, aqueles irmãos que entendem serem julgadores e cobradores, tanto nosso particular quanto, não é, desse mundo que nós vivemos, desse planeta, eles passam a nos cobrar e nos aprisionar. E essas paixões que nós vivenciamos em vidas anteriores, não é? Quando esses irmãos as descobrem e ficam nos magnetizando, elas podem se tornar em deformações perispirituais. Um exemplo dessas deformações nós vamos depois falar uma aula específica também sobre a ovoidização, que é um exemplo disso. Mas hoje nós vamos falar especificamente dos casos de zoantropia, não é? Que são raros nas reuniões mediúnicas, mas eles acontecem. O que é a zoantropia? É quando o nosso perispírito, não é? A pessoa desencarnada, o perispírito dela perde a forma humana, né? Pode ser uma perda total ou parcial, não é? Plasmando o seu perispírito como um de um animal. Muito importante isso, não é? Entre esses casos de zoantropia, né, que seria transformação em animal, existe especificamente, né, o que são os casos mais recorrentes nas reuniões mediúnicas, que são os casos de licantropia. A licantropia é quando a pessoa acredita, né, e se transforma num lobo, não é? Ela plasma o perispírito dela na forma de um lobo. Tem diversas formas lá na zoantropia, como eu falei. Cavalo, cobra, né? Até dragões e muitas outras. Vejamos aí nessa narrativa, né? Um processo de licantropia que aconteceu através da hipnose de uma irmã que havia assassinado, né, os filhinhos, acho que eram 3 filhos, e mais o marido. Vejam
o que sucedeu com ela quando ela estava lá no mundo espiritual, numa cidade, sendo julgada, né, por um espírito que se achava juiz das leis de Deus. Ouçam aí. À medida que repetia a afirmação de que ela era uma loba, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se espontânea para a frente. Os olhos alteraram-se dentro das órbitas. Simiesca expressão revertiu-lhe o rosto. André Luiz, em um livro Libertação, capítulo 5. O importante para nós termos em mente é que sempre que esses processos, não é, de sofrimento, não é, eles são o resultado de questões de merecimento e sintonia nosso. Ninguém passa por aquilo que não merece, tá? Porém, alguns desses irmãos, quando eles aportam na casa espírita, quando eles são recebidos na reunião mediúnica, através do tratamento do passe, de preces, né, e do comportamento fraterno, do envolvimento amoroso, alguns já na reunião conseguem recuperar a sua forma perispiritual humana. Outros casos, não é, levam até algumas reencarnações, para que o irmão consiga se livrar, né, daquela forma animalesca. A zoantropia, como eu falei, é um fenômeno mediúnico raro, nas reuniões mediúnicas sérias. Não é toda reunião, não é que vem um caso desse para ser tratado. Mesmo porque despende muita energia, há muito sofrimento por parte dos médiuns, não é? Para dar passividade para um irmão desse. Mesmo assim, sendo rara, os membros do grupo mediúnico sempre têm que estudar, estarem preparados fraternalmente para receber esses irmãos. Pois que, chegado, porém, o momento do resgate, não há defesa que consiga vencer a vontade soberana de Deus e os trabalhadores humildes da seara do Cristo conseguem trazê-los nos braços amorosos para a expectativa da libertação. A promissória maior está paga. É preciso começar a reconstrução interior, com os escombros de um passado calamitoso. Hermínio Carvalho de Miranda, em o livro Diálogo com as Sombras. Importante, meus amigos, Deus não castiga ninguém. Quando nós percebemos a nossa consciência e aquilo que nós somos, aí nós estamos nos preparando para recomeçarmos as nossas caminhadas, né? Para recomeçarmos a nossa andança rumo à nossa evolução. Mas primeiro nós temos que nos autoconhecer. E é disso que se trata, não é? Quando nós estamos em sofrimento, não é, que o Pai nos chama para o nosso interno e nós percebemos aquilo que nós somos, aí sim nós damos o nosso primeiro passo para a nossa reforma íntima. Por isso, se numa reunião mediúnica alguém estiver virado num bicho, qual o remédio? Prece, passe e amor fraterno. Muito obrigado a todos e boa semana novamente. Vamos continuar sempre lembrando, sempre tendo em mente, que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade para com o nosso próximo. Tchau, pessoal. Obrigado.